pessoal, muito boa tarde. Vamos começar aqui mais uma live e dessa vez nós vamos falar sobre um tema que todo mundo pede para falar quando a gente está falando sobre implantação do PCM. Boa parte das pessoas tem dúvidas e ontem eu fiz uma enquete perguntando qual que era o nível de interesse dessas pessoas em saber sobre esse tema. Nós vamos falar hoje sobre a venda de ideias, a venda de projetos. Como assim? Quando a gente está falando sempre de implantar alguma metodologia, implantar um departamento de setor, um departamento de planejamento e controle de manutenção, implantar uma metodologia TPM, implantar alguma coisa que necessite de um esforço a mais, de uma carga horária a mais de trabalho das pessoas, de um envolvimento maior das pessoas, a gente sempre fala muito da parte técnica, mas hoje aqui nós vamos falar de uma maneira mais didática, uma maneira mais simples, como que nós fazemos para vender essas ideias e esses projetos para os decisores, né? Como convencer, por exemplo, o nosso chefe que, de fato, eu preciso de um departamento de planejamento e controle de manutenção e como convencê-lo da importância disso. Então, basicamente, hoje o que a gente vai aprender? Isso daqui, ó. Como vender projetos e ideias de forma convincente, tá? Então, sempre que a gente vai falar sobre vender uma ideia, não é basicamente eu virar para a pessoa e falar a ideia que nós temos e esperar que ela compre a ideia. Tem técnica, tem metodologias para facilitar essa tomada de decisão. Nós temos que pensar que, por exemplo, quando nós vamos apresentar um projeto para um diretor industrial, para um presidente, para um gerente, essas pessoas têm vários outros assuntos para já tratar e a gente tem que facilitar esse processo de tomada de decisão. Isso é muito importante que nós façamos desde já. Então, facilite o trabalho da pessoa, dê informações sobre o seu projeto e quais são os resultados que ele pode entregar para a empresa. Tá? Eu vou ensinar aqui uma série de itens, é a mesma metodologia que nós aplicamos nos nossos projetos de consultoria. Como nós convencemos, por exemplo, um diretor industrial que de fato a nossa consultoria para ele vai ajudar a empresa dele no caso. Então vamos lá. Lídia, tem quantas pessoas aí online? Tem 12 pessoas. Ok. Enquanto o pessoal chega, eu vou falar aqui como é que funciona o método. É um método estruturado, tá? Igual eu falei, então tem todo um passo a passo. O que eu recomendo agora? Essa live ela não vai ficar gravada no Instagram. Se você tiver ao seu alcance papel e caneta, pegue papel e caneta, que tudo que eu vou passar aqui vai ser um método, literalmente um passo a passo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, e você vai poder usar isso depois, tá? Então, pegue aí um papel e caneta para você começar a anotar. Primeiro de tudo que você tem que fazer, o passo 1 é esse daqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é definir a sua persona. Eu vou explicar o que é isso. Persona. O que é uma persona? Basicamente são as pessoas que você precisa convencer em relação à sua ideia ou em relação ao seu projeto. Essa persona ela tem vários níveis, tem vários tipos diferentes de persona para um mesmo projeto, para a venda de uma mesma ideia. Então você tem que identificar essas personas porque a comunicação entre elas vai ser diferente. Então, dentre um projeto, vamos pegar aí, o nosso exemplo principal aqui, para a gente não ficar falando temas aleatórios, vai ser a implantação do PCM. Imagine que você precisa convencer várias pessoas na sua empresa quanto à implantação do PCM. Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar quem são as personas que você tem que convencer. Então, aqui ó, você tem a primeira persona, que é o decisor. Quem é o decisor? O decisor é o cara que assina o cheque, é o cara que tem a palavra final. Qual que é o grande erro que a maioria das pessoas cometem? Falar só com o decisor. O decisor é aquele cara que vai falar assim, a pessoa que vai falar, ó, tudo bem, concordo com tudo isso, pode implantar, sua verba é de X, vai lá, concordo que isso vai trazer resultado para a empresa e ele autoriza
que o projeto se inicie. Mas não é só o decisor que tem que ser convencido disso. Tem uma pessoa, uma outra persona aqui, que é o que a gente chama de influenciador. O influenciador não é ele que toma a decisão. Não é ele que toma a decisão. Porém, ele influencia o decisor. Exemplo, o decisor muitas das vezes é vou colocar aqui um diretor. Tá? O diretor, ele, por ter muitas coisas para fazer, muitas decisões para tomar, muitas vezes ele pega a opinião de um gerente, por exemplo, que é um influenciador. Então, se você convencer o gerente, esse gerente ele vai te ajudar a influenciar na sua decisão junto ao diretor. Porém, a comunicação que você vai ter com o gerente, os argumentos têm que ser diferentes dos argumentos do decisor. Os argumentos que você vai usar com o gerente têm que ser diferentes dos argumentos que você vai usar com o diretor, por exemplo. Tá? Então, eu tenho que descobrir quem são os meus decisores e quem são meus influenciadores. Então, passo 1, você vai pegar aí um papel em branco, caneta, vai fazer igual eu fiz aqui. Pega a folha, divide ela no meio e coloca assim. Quem são os decisores quanto ao meu projeto? Diretor, gerente industrial. Todo mundo que de fato precisa aprovar para aquilo acontecer. Agora você vai se perguntar, quem são os influenciadores? Pode ser o gerente de manutenção. Pode ser o supervisor. Então, basicamente, você vai listar. O que você tem que fazer agora é descobrir quem são, com quem que você vai falar, para quem que você tem que apresentar isso. E você vai listar e vai ter uma lista, uma base de dados que são as pessoas que vão aprovar aquele projeto. Então, agora que você já sabe com quem que você vai falar, você vai preparar a sua comunicação. Isso você não vai fazer de maneira aleatória. Aqui, você vai listar o segundo ponto. O segundo ponto aqui, são os motivadores. O que são os motivadores? Os motivadores são, para explicar o que é isso, eu tenho que explicar um pouco como que acontece um processo de venda. O nosso cérebro, ele é basicamente dividido em duas partes. Óbvio, ele tem várias partes do nosso cérebro, mas as partes principais são duas. Imagine aí que o lado direito é o lado racional e o lado esquerdo é o irracional. Não quero que você se prenda muito a quem é o que, mas saiba que o cérebro dele tem uma parte irracional e outra parte racional. O nosso racional, ele está o tempo todo querendo nos proteger. Como assim? Desde os tempos primitivos, a função do nosso cérebro é basicamente nos manter vivos. Tá? Então, o nosso cérebro está o tempo todo querendo eliminar os riscos do ambiente no qual a gente está inserido. Um processo de venda é basicamente, eu estou desse lado, do outro lado tem um vendedor querendo me passar uma ideia, um produto, um serviço. O nosso cérebro não tem certeza se aquele produto, serviço, projeto, ideia é bom para nós. Então, o nosso cérebro tende a repelir todo o processo de venda. Quando você está vendendo uma ideia, isso não é diferente. O seu diretor, a função dele é poupar dinheiro para a empresa. E a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: será que realmente isso vai trazer resultado? Será que eu não vou gastar dinheiro com isso? Será que eu não vou gastar tempo? E ele começa a criar várias objeções, que é um assunto que a gente vai falar lá na frente. Então, o nosso cérebro, sabendo que o nosso cérebro quer o tempo inteiro nos proteger, o nosso cérebro quer nos manter em uma zona de conforto, ele só se move por dois principais motivos. Só duas coisas tiram o nosso cérebro da inércia. Que coisas são essas? Primeiro, a dor. Segundo, o prazer.
Só duas coisas fazem com que o nosso cérebro entre em ação. O nosso cérebro está o tempo inteiro fazendo com que a gente fuja da dor e vá em direção ao prazer. Então, o que eu tenho que fazer agora? Lembra que eu listei quais são os as minhas personas? Listei que o meu diretor industrial é um decisor. Eu listei que o gerente de manutenção é um influenciador e assim por diante. Agora eu tenho que descobrir o quê? O que faz o cérebro dessas pessoas sair da inércia? O que provoca dor e o que proporciona prazer? Obviamente, nós estamos falando de um ambiente corporativo. Então, dores. O que precisa ser melhorado no setor de manutenção hoje? O que acontece de ruim no setor de manutenção? Exemplo, baixa disponibilidade. Baixa disponibilidade. O setor de produção hoje tem uma baixa disponibilidade. Baixa quanto? 65%, por exemplo. Ok. O quanto isso representa de perca financeira para a empresa? Você vai ter que levantar esse dado. Então, vamos pensar que eu tenho uma linha que, se ela tiver 100% do tempo disponível, ela produz R$100 mil. Logo, se eu tenho uma disponibilidade de 65% nesse momento, eu estou produzindo 65 mil. E a empresa está perdendo R$35 mil nesse caso. Então, se eu encontrar a causa da baixa disponibilidade, logo de cara eu já coloquei R$35 mil no bolso da empresa. Isso é uma dor. Se eu consigo montar um projeto estruturado que mostre como que eu vou aumentar a disponibilidade daquela determinada linha de produção de 65% para 90%, 95%, 100% que seja, eu já sei como que eu vou expressar isso em números para a empresa. Então eu vou fazer uma lista de todos os problemas que o setor de manutenção já teve, tem ou está exposto. Tá? Então, os problemas que vocês já tiveram é simples. Você tem histórico. No passado nós tivemos uma parada aqui na linha de produção de 3 dias por conta de uma peça que era importada, de uma peça que não tinha à disposição. Então, você vai pegar tudo que já aconteceu de ruim e vai listar. E você vai fazer dessa seguinte forma. Listou o evento, vai começar a tirar dado quantitativo e depois métricas financeiras. Tudo que você for falar, você vai colocar métrica financeira. Eu perdi aqui, nesse caso, estou perdendo R$35 mil. Nesse caso, eu vou perder 50, 1 milhão. Sempre você vai colocar uma métrica financeira, sempre. Tá? Listou lá todas as dores que já aconteceram no passado, agora tudo de ruim que acontece no presente. Hoje, por exemplo, nós não sabemos quanto que o nosso pessoal de manutenção produz para a empresa. Não sei o fator de produtividade. Hoje eu não sei, por exemplo, se eu tenho mais técnico de manutenção que eu preciso ou menos técnico de manutenção que eu preciso. Hoje o meu índice de manutenção corretiva é de 90%. Por exemplo, 90%. Enquanto o benchmark mundial, o benchmark das empresas do mesmo segmento que o nosso é de 20%. Tudo isso são dores. Você vai listar. Agora, quais são, o mais importante, quais são os riscos que nós estamos expostos? Ou seja, as dores futuras. Não aconteceu ainda, não está acontecendo agora, mas vai acontecer. Então você vai listar. Eu não sei se nós vamos continuar operando da forma que estamos operando até o fim do mês. Eu não sei se os equipamentos vão quebrar. Ou seja, eu não tenho um índice de confiabilidade. Eu não sei se o nosso orçamento de manutenção nós vamos conseguir cumprir ele e fazer todo o serviço que nós temos programado. Tudo isso são dores. Você vai listar fazendo da seguinte forma aqui. Ótimo. Listou tudo isso? Listou o evento? Colocou um dado quantitativo e uma métrica financeira? Agora você vai partir para os prazeres. O que eu indico para vocês? Levante ao menos 30 dores. Ao menos 30. Tá?
10 dores do passado, 10 dores do presente e 10 dores do futuro. Liste essas 30 dores, todas com métricas quantitativas. E coloque um apelo emocional naquelas dores que oferecem risco à segurança e meio ambiente, que é algo que já passa já não é mais quantificável, digamos assim, já não é mais mensurável. Se você tem um risco de acidente dentro da sua empresa, seja o risco de uma pessoa perder uma unha, um dedo, um braço, uma mão, já era, você não consegue mensurar isso, passa a ser inquantificável. Então sempre use e abuse desses apelos, não só pelo fato de vender a sua ideia, mas também pela responsabilidade técnica que você, enquanto profissional de manutenção, tem, que é manter a empresa disponível, confiável, íntegra e segura. Você, enquanto profissional de manutenção, você tem esses 4 objetivos básicos. Tá? Agora, vamos falar aqui do prazer. Quando você listou essas dores e você estiver comunicando isso para os seus decisores e influenciadores, você vai ter agora que falar o tipo de linguagem que você vai ter que usar aqui é basicamente seria nessa linha, ó. O quão bom seria se tivéssemos 3 pontinhos. O quão bom seria se tivéssemos um software de manutenção? O quão bom seria se tivéssemos uma equipe de manutenção preventiva? O quão bom seria se tivéssemos um departamento de planejamento e controle de manutenção? O quão bom seria se tivéssemos corretivas abaixo de 20%? O quão bom seria se tivéssemos um custo de manutenção controlado? E esse cara aqui, ó, o quão bom é em dados quantitativos, mas não é qualquer dado quantitativo. São dados financeiros. Então, você vai lançar aqui o quanto de retorno cada ação que você implantar vai trazer para a empresa. Então, se você vai investir, por exemplo, 50 mil reais na compra de um software, você tem que falar para o seu decisor, para o seu influenciador, qual que é o ROI desse investimento. O que é ROI? Retorno sobre investimento. Então, eu vou investir 50 mil reais aqui, mas ele vai trazer de benefício para a empresa 1 milhão de reais, por exemplo. Ele vai trazer de retorno para a empresa 200 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais, 600 mil reais. Você tem que já levar isso pronto. Por quê? Lembre que você está comunicando prazer. Se você falar só quanto custa, isso não é prazer, isso é dor. O prazer é o quê? O ROI. O quanto retorna. Você vai ter que levantar isso. Prazer, você vai ter que levantar no mínimo 30 prazeres também. Tá? Então você vai listar as dores e os prazeres. Lembre-se, você ainda não está falando com ninguém. Você está levantando, fazendo esse trabalho sozinho, fazendo esse levantamento e anotando. Você já levantou quem são as suas personas, depois quem são os motivadores. Agora você vai levantar quem são... Na terceira fase aqui, você vai levantar quais são as objeções. As objeções são basicamente resistências que os seus decisores e influenciadores vão oferecer enquanto você estiver apresentando o seu projeto. Então você já tem que levar isso tudo pronto, você já tem que pensar nisso antes. Exemplo, nós precisamos implantar um software de manutenção. Você vai listar quais são as possíveis objeções que o meu diretor pode apresentar no momento que eu estiver falando sobre o software. Nós não precisamos de um software. Esse software é muito caro. Vai demorar muito para a gente implantar isso. Eu nunca vi essa empresa. Você vai ter que levantar tudo isso, todas as objeções. Só que como você vai ter acesso a essas objeções? Nesse ponto. Cada dor e cada prazer é uma fonte potencial
é uma fonte matadora de objeções. Então, sempre que você estiver falando, exemplo, o software é muito caro, você vai falar, caro é o quanto nós perdemos de período X a período Y por não ter um software. Nós não podemos contratar pessoas agora porque a contratação de pessoas gera custo para a empresa. Custo foi o fato de nós termos 30 episódios de manutenção corretiva mês passado que fizeram com que a gente perdesse X mil reais. Então você vai começar a listar todas as possíveis objeções. Você vai listar quantas objeções? No mínimo 50 objeções. E essas objeções aqui, elas podem ser variáveis, tá? Não vai existir uma mesma objeção para um decisor ou para um influenciador. Então você vai listar aqui, dessas 50, 25 dos decisores e 25 dos influenciadores. E sempre que você tiver uma objeção, você vai listar um benefício que mata essa objeção. Pelo menos um, tá? Você pode listar mais de um benefício para uma objeção. Então, eu tenho aqui a objeção do sistema ser caro, por exemplo, que é o que a gente mais escuta. Você vai colocar aqui todos os benefícios que o sistema vai te trazer. E isso, obviamente, sempre falando de linguagem financeira. Então, sempre exponha no seu projeto retorno financeiro, produtividade, confiabilidade, disponibilidade, dados quantitativos, mensuráveis, para trazer segurança para quem é decisor e influenciador. Lembre-se, o nosso cérebro não trabalha com incerteza. Quando nós informamos um dado, contra dados e fatos não há argumentos. Então, nosso cérebro se sente mais seguro e mais propício à tomada de decisão. Então, você listou primeiro a sua persona com quem você vai falar, depois os motivadores, depois você listou quais são as objeções. Agora você vai começar a construir um projeto. Quando eu falo construir um projeto, é uma apresentação, tá? Então, imagina que é o seguinte. Apresentação. Imagina que você está construindo um PowerPoint, tá? Então eu vou desenhar aqui vários slides do PowerPoint seguindo uma sequência que é uma sequência lógica. Cada slide ele tem que ser cuidadosamente pensado para se encaixar nessa sequência. Então imagina aqui, primeiro slide. Você vai batizar o seu projeto. Nome do projeto. Então você vai parar de chamar aquilo de implantação do PCM, por exemplo, e vai dar um nome, vai batizar esse seu projeto. Projeto, sei lá, Pegasus, projeto Sigma, projeto Alpha. O seu nome, ele é muito importante, muita gente negligencia essa parte, mas qual que é a importância do nome do projeto? O dia que você mostrar para o seu chefe algo que tem um nome genérico como projeto de implantação do PCM, ok. Ele vai ler aquilo, ele pode esquecer depois já no próximo dia. Quando você cria um nome, o próprio nome vai ficar gravado no subconsciente dele. Projeto Pegasus. Qual foi a última vez que ele viu algo chamado Projeto Pegasus? Então, dê um nome ao seu projeto. E o seu nome tem que ser um nome fácil de assimilação e tem que deixar claro do que se trata o seu projeto. Tá? Então, o nome é muito importante. Segundo passo. Objetivo. O que muita gente erra aqui? Objetivo não é implantar o PCM. Implantar o PCM é um meio. Agora, o que de fato você vai trazer de benefício para a empresa? Objetivo: reduzir o número de manutenção corretiva para 10%. Objetivo: reduzir os custos de manutenção em 70%. Objetivo: aumentar a nossa confiabilidade para 80%. Objetivo:
aumentar a nossa disponibilidade de 90% para 98%. Por que isso é importante? O seu diretor, o seu chefe, o seu gerente, ele não quer implantar um PCM. Ele não quer, mas ele quer uma disponibilidade alta. Ele não quer implantar um sistema de manutenção, mas ele quer um custo de manutenção controlado. E é isso que você tem que saber. Como que você vai expor esse objetivo aqui? Sempre em dados quantitativos, mostrando o resultado. Aqui, você vai fazer um slide com as dores. Então você use quantos slides forem necessários. O importante é que essa apresentação ela não passe de 10 slides. Tá? Então você vai ter que balancear esses slides aqui. Próximo slide vai ser o slide de prazeres. Tá? O próximo slide aqui vai ser o slide das objeções. Só que você não vai listar as 50 objeções que eu falei. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai listar essas objeções? Você vai responder em um slide 3 perguntas que ele vai te fazer com toda certeza. Primeira pergunta: quanto isso vai custar? Você vai mostrar. Segundo slide: qual que é o retorno sobre o investimento? Então, a primeira pergunta: quanto vai custar? 100 mil reais. Qual que é o retorno desses 100 mil reais? 10 milhões de reais, por exemplo. Ah, ok. Terceiro slide: risco. Qual que é o risco disso não funcionar? Ou seja, qual que é o risco de eu investir 100 mil reais nisso e não ter esse retorno de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões? Você vai expor aqui. Tá? Como que a gente faz estimativa de risco? Uma das técnicas que a gente tem, por exemplo, é o próprio FIMEA. FIMEA é uma metodologia analítica que vai trazer para a gente qual que é a prioridade e risco de um determinado projeto, produto, sistema, componente, entendeu? É uma análise em cima do projeto, produto, sistema, componente, linha de produção, etc. Então, através daqui, eu em um único slide vou mostrar para o meu chefe quanto, ROI e o risco. Tá? Depois, eu vou falar do cronograma e do escopo. Não necessariamente dessa ordem. Primeiro escopo, depois cronograma. Então aqui, ó, escopo. Você vai listar tudo que precisa ser feito. Então, ó, etapa 1 da implantação. Eu preciso de uma solicitação, de um processo de solicitação de manutenção, um gatekeeper, um fluxograma de priorização e uma ordem de serviço. Etapa 2, você vai colocar no escopo tudo que precisa ser feito. Tá? Depois, você vai colocar isso em um cronograma. Então, esse cronograma, obviamente, você vai colocar em um cronograma macro. Quanto tempo vai durar essa implantação? Isso de cada fase do escopo. Então, e se nós começarmos em janeiro, até março nós temos a etapa 1 implantada. E isso vai nos custar, até esse momento, X mil reais. Sempre matando essa objeção e falando quanto vai custar, qual que é o retorno, qual que é o risco. Quanto vai custar, qual que é o retorno, qual que é o risco. Tá? Então, nós já temos aqui nome do projeto, objetivo, dores, prazeres, objeções, escopo e cronograma. O último slide aqui, você vai fazer um slide só de riscos, tá? Então, nós falamos do risco aqui, ok, só que risco para objeção. Agora que esse slide de risco,
ele tem a função de sensibilizar o decisor e o influenciador. Então você vai falar aqui só sobre risco. Se nós continuarmos da forma que estamos, vamos perder mercado, vamos deixar de ser lucrativos, e sempre com dados quantitativos. Existe um risco iminente de acidente em ponto XYZ, existe um risco de acidente, de desastre ambiental, tudo isso você vai expor aqui. Tá? E a sua apresentação está pronta. Só que agora você vai começar a comunicação quanto ao seu decisor e quanto ao seu influenciador, que você tem algo a mostrar. Você só montou a apresentação, você não apresentou para ninguém ainda. Agora a gente vai ter o quinto passo, que é a comunicação. Então, a comunicação, você não vai chegar na sala do seu gerente, do seu diretor, bater na porta lá, falar: ó, tem um negócio aqui para te mostrar, você tem tempo para ver aí? Você não vai fazer isso. Muita gente comete esse erro, faz um baita de um projeto, um baita de um trabalho, perde um tempão fazendo informação, mas peca na comunicação, não consegue pegar a atenção de quem? Das pessoas. Então, como é que você vai fazer? Você vai primeiro, essa comunicação ela é feita em várias etapas, tá? Eu vou colocar essas etapas aqui. Primeira etapa é o que a gente chama de captação da atenção. Aqui você vai mandar um e-mail, falar: senhor fulano, seja o seu decisor, o seu influenciador, analisando os últimos números de 2017, 2018, os últimos números de abril, você vai colocar uma janela de tempo, descobrir que estamos perdendo X mil reais, estamos tendo uma perda de X% de disponibilidade, X% de confiabilidade. Então aqui, ó, você vai falar sobre a dor. Sabe por quê? Às vezes o seu gerente ele não sabe que tem um problema. O seu diretor às vezes acha que está tudo bem, não sabe que o departamento de manutenção tem um problema e precisa de uma implantação do PCM. Então aqui você vai falar: ó, no último ano perdemos X mil reais em situação XYZ. Estou trabalhando em algo que pode acabar com esse problema. Bom, você vai mandar esse e-mail para ele. Tá? Mandou esse e-mail, viu que ele visualizou certinho, viu que ele te deu um feedback: ah, recebi o e-mail? Ok. Você vai mandar um e-mail aqui com a intenção. O que é intenção? Você vai começar a prepará-lo que se trata de um projeto, não é só um pequeno serviço, um pequeno trabalho, é um projeto, é algo grande. Só que dessa forma, nesse e-mail, ele tem a função de elevar a expectativa do seu diretor e do seu gerente quanto ao custo e quanto ao prazo. Então, se lá atrás, nessa etapa aqui, o seu projeto custava 100 mil reais, por exemplo, esse e-mail tem que dar a impressão para ele que o seu projeto vai custar 1 milhão. Esse e-mail tem a função de elevar a expectativa dele quanto a custo e quanto a prazo. Então, você pode mandar um e-mail da seguinte forma: senhor fulano, quanto ao problema que eu te informei no e-mail anterior, uma empresa do mesmo segmento que o nosso, óbvio que se isso for verdade, fez um trabalho de implantação de um departamento de planejamento e controle de manutenção que durou 3 anos e custou 10 milhões de reais, custou 1 milhão de reais. É um número para assustar essa pessoa, tá? Você vai pegar algumas implantações que foram feitas em algum lugar, principalmente se for do mesmo segmento, para ele ter parâmetro, mas a barra vai estar lá em cima. O seu projeto, como você já fez esse trabalho previamente, o seu custo e o seu prazo vão ser bem menores, porque isso vai facilitar a assimilação
que o seu trabalho realmente é a melhor saída. Depois, você vai mandar um e-mail que a gente chama de captação. A captação basicamente é falando para ele: seu fulano, eu tenho aqui já um projeto bem delineado, passei um tempo estudando, montei um projeto. Quando posso te apresentar o projeto que vai reduzir o nosso custo de manutenção de R$1 milhão para 500 mil, de R$200 mil para 150 mil? Então, você sempre vai colocar o benefício do projeto na sua comunicação. Quando eu posso te apresentar isso? Você vai marcar uma reunião. Nunca envie essa apresentação para ele olhar por e-mail. Você que tem que apresentar, tá? Depois que você fez a comunicação disso daqui, tá? Foi mandando esses e-mails. Isso aqui, pessoal, pode ser tanto por e-mail quanto por WhatsApp, mas é importante que fique tudo isso registrado, tá? Depois que você fez isso, vai voltar aqui. Voltou aqui. No dia da apresentação, de fato, você vai começar a falar, ó, passei um tempo estudando, sempre faça questão de demonstrar, não só de falar, mas demonstre que você estudou muito sobre tudo que está aqui, que você realmente está seguro. Então, essa apresentação não é algo para você fazer de hoje para amanhã, não é algo para você fazer em um dia, porque cada slide desse aqui, ó, isso aqui está tudo resumido em 10 slides. Mas cada slide desse aqui, você vai levar um bom tempo pesquisando o objetivo, dor, prazer, objeção, escopo, cronograma, leva tempo. Existe um dado do PMI, do Project Management Institute, que fala o seguinte: a cada $1 que a gente aplica em planejamento, a gente, em média, economiza $5 em execução. A cada 1 hora que a gente aplica em planejamento, em média, retorna 5 horas de economia na execução. Isso daqui, quanto mais você se preparar, melhor é para você, tá? Então, temos aqui nome do projeto. Ó, estudei aqui algum tempo sobre quais são os problemas que a gente tem, tal. Criei o projeto X. O objetivo do projeto é fazer com que reduzimos o nosso índice de acidentes de X para Y. Reduzimos a nossa taxa de falhas de X para 2X e assim por diante. Então você vai começar a falar dos últimos anos, dores. Depois, poderíamos ter isso se tivéssemos aquilo. Aqui você vai matar as objeções. Quanto que isso vai custar, qual que é o ROI, qual que é o risco. Enquanto você estiver fazendo a apresentação, vão começar a te bombardear com objeções. Lembra daquela lista com 50 objeções que você criou? Pois é, você vai ter estudado essa lista previamente. Você já tem que ir para a reunião sabendo o que vão te perguntar. Tá? Então estude esse ponto. Depois disso, você mostra a sua ideia, qual que é o escopo da sua ideia. Depois, qual que é o cronograma. Depois, fecha com riscos. Depois da apresentação, aí sim, você vai mandar um outro e-mail aqui, tá? E esse outro e-mail é o feedback. E nesse feedback você vai anexar, vou desenhar até um clipezinho aqui de papel, a apresentação. Senhor fulano, conforme discutimos hoje, segue a minha ideia para reduzir problema XYZ, resolver situação ABC. Você vai mandar a sua apresentação. E sempre, nesse feedback, você vai fechar o e-mail com uma pergunta. Então você pergunta lá, o que você acha, o que o senhor achou do projeto? Quando acha que poderemos iniciar esse trabalho? Quais são os pontos que o senhor mais gostou desse projeto? Sempre fecha com uma pergunta. Sabe por quê? Porque essa pergunta vai deixar uma janela aberta para essa comunicação não morrer. Se você só envia a apresentação para ele, essa apresentação morre lá na caixa de e-mail dele. Ele lê o e-mail, ok, pronto. Agora, se você manda uma pergunta, querendo ou não,
você ainda deixa claro para ele que isso aqui, essa comunicação não acabou, ainda tem margem para discussão, tá? Então, isso daqui mostra várias coisas. Primeiro, isso daqui mostra profissionalismo. Alguém que fez todo esse trabalho de levantar todos os prejuízos que a empresa teve, tudo que a empresa pode ganhar, como que ela deixa de ter esses prejuízos, o que deve ser feito, quanto tempo demora, concatenar isso numa apresentação bem clara e objetiva, demonstra nada mais é que você é um bom profissional. Tá? Então não se preocupe nesse momento se o seu projeto vai ser aprovado ou não, porque isso de cara já demonstra que você é um bom profissional. Segundo, demonstra clareza. Você sabe do que você está falando, você sabe das necessidades do seu setor e tudo isso está claro. Em nenhum momento vão poder te acusar que durante essa comunicação você não foi claro. Então, clareza. Terceiro ponto, objetividade. Tá? Você foi direto ao ponto. Você falou quais são os riscos, o que precisa ser feito, quanto tempo custa e quanto que isso vai custar em relação a valores financeiros. Objetividade. Quarto, portfólio. Então aqui você já tem um portfólio. Muita gente me pergunta como criar portfólio. Você viu através de um estudo quais são os prejuízos que a empresa tinha, o que ela podia ganhar, o que faz essas pessoas, o que poderia travar, né, a melhoria desses processos, qual que é o escopo, em quanto tempo seria resolver aquele problema. Se o seu projeto não foi aprovado naquela empresa, pelo menos você tem esse trabalho, esse projeto para apresentar em qualquer outra empresa. Não o projeto, mas a ideia. Tá? Você não vai pegar essa informação e levar para outra empresa. Isso é antiético. O que você vai fazer? Levar a ideia. Qualquer empresa que você chegar, você deixar claro qual que é o seu objetivo, quais são os prejuízos que a empresa tem, teve ou terá, quais são os prazeres que ela tem, objetivo, escopo, cronograma, risco, isso vai ficar muito mais fácil para você. Ok? Então, pessoal, recapitulando aqui o que nós falamos. Primeiro de tudo, começa com a persona. Você tem que saber com quem que você está falando e com quem que você vai falar. Então, você divide a sua persona em dois grupos. O grupo de decisores e o grupo de influenciadores. Tá? Então, aqui você vai listar quem são os decisores e aqui quem são os influenciadores. Agora, quais são os motivadores? Motivadores. Eu tenho um motivador da dor e um motivador do prazer. Você vai listar 30 dores e 30 prazeres. Depois disso, listado, você vai listar as objeções. Quantas objeções? 50. 25 dos decisores e 25 dos influenciadores. Listado tudo isso, você vai concatenar as informações, montar a sua apresentação. Vai dar um nome para o projeto, objetivo, dores, prazeres, objeções, escopo, cronograma, quanto que isso vai custar, qual que é o ROI, qual que é o risco, e aqui um slide que tem a função de sensibilizar. Montou sua apresentação? Você vai começar a sua comunicação. O e-mail, que tem a função principal de captar a atenção. Um segundo e-mail, que tem a função principal de denunciar a sua intenção e
gerar contraste. Vou até colocar aqui. Gerar contraste. Terceiro e-mail para você fazer a captação. E segundo e-mail e quarto e-mail, desculpa, para você pedir um feedback e enviar a apresentação, tá? Tudo isso é um passo a passo. Então, são 5 etapas para você profissionalizar a forma com que você apresenta e vende as suas ideias, os seus projetos dentro da sua empresa. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, o principal conteúdo de hoje. Agora eu vou dedicar 5 minutinhos para responder as perguntas que vocês fizeram ou tem aí sobre tudo isso que a gente falou até agora, tá? Deixa eu ver aqui. Júnior, você pode postar as fotos do que você escreveu nos stories? Posso, vou postar lá, o Júnior, vou postar lá sim. Cardoso Adriel, obrigado pelo feedback. Lucas, obrigado. Engenheiro Paulo Garcia, obrigado. Quem tiver alguma outra dúvida, vai postando aí. Pessoal, é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui rapidinho a nossa agenda de cursos enquanto o pessoal formula as dúvidas aí. Agora, dia 6 e 7 de julho próximos, em São Paulo, nós vamos fazer o maior e mais completo curso de planejamento e controle de manutenção do Brasil, tá? A gente preparou uma mega estrutura para receber 100 pessoas, um mega evento, que basicamente vai te ensinar tudo isso que eu falei, porém a parte técnica disso. Aqui a gente falou da parte de vender a ideia, vender a apresentação. Agora, falando da parte técnica mesmo, do planejamento e controle da manutenção. Então, é uma imersão de 2 dias inteiros, onde você vai ganhar todo esse conteúdo que eu mostrei aqui. Você vai receber esse livro, que é basicamente um manual para você implantar o PCM, a metodologia passo a passo para você implantar o PCM aí na sua empresa. Uma gama de materiais didáticos virtuais, já sai de lá certificado, tá? Esse certificado vai reconhecido com o meu CREA e também você já pode levar para sua empresa, para sua faculdade, para onde você quiser já no dia seguinte. Coffee Break, e você tem acesso a uma comunidade privada de ex-alunos. Hoje essa comunidade privada aí já está em quase 20 grupos de WhatsApp, que você pode fazer um network incrível com profissionais do Brasil todo e de outros 6 países, tá? Então, aqui tem depoimento do pessoal que participou das últimas turmas, o que você vai aprender, tá? O local, investimento. Nós estamos com o lote Diamond até dia 22 de abril aberto, tá? Nesse lote, o que você vai ganhar? Primeiro, acesso ao curso, né? Os 2 dias de imersão. Depois, 40% de desconto no nosso curso online de gestão de paradas. A gente nunca fez essa condição antes. Certificado de conclusão, coffee break incluso, aulas, webinários toda semana, tá? Ao vivo, palestras sobre confiabilidade industrial e além do livro, além desse livro, você leva o e-book, a apostila do PCM Descomplicado também, que são 2 coisas diferentes, tanto o livro quanto a apostila, tá? Depois do dia 23 de abril, aqui o lote passa a ser o Platinum 1120 e depois o lote Gold de 1297, tá? Então, quem quiser, o link para se inscrever é esse daqui, engeteles.com.br/curso de PCM SP. Eu vou deixar o link também nos stories junto com a foto dos slides aqui, né, das folhas que nós desenhamos aqui, tá ok? Então eu vou responder aqui as perguntas que o pessoal fez até a gente acabar aqui. Augusto Magalhães, vou implantar essa metodologia lá na Pedreira onde eu trabalho. A empresa é familiar e seria conveniente fazer tudo isso para ter mais sucesso na aprovação? Com certeza, principalmente se é empresa familiar. Você vai falar direto com o dono, tá? O dono, certamente, pode ser que ele tenha conhecimento de manutenção, mas o dono ele é um empresário, o foco dele está nos negócios. Então, sempre que você estiver falando principalmente desse ponto aqui,
sempre que você estiver falando aqui das dores, ó, desse ponto aqui, quanto que ele já deixou de ganhar, isso vai chamar a atenção dele. Então fala, ó, você está deixando de ganhar tanto e basicamente você pode ganhar mais tanto deixando eu aplicar isso aqui que está no escopo, isso aí vai te ajudar muito, tá? Lucas, até dia 25 e 26 de abril lá no Rio de Janeiro, te vejo lá. Carlos Daniel, será de suma importância para o meu projeto de implantação de PCM na empresa onde eu sou estagiário? Pois é, aprende a vender ideia e projeto, que às vezes muitas pessoas se preocupam muito com a parte técnica da coisa e se esquece de como transmitir isso para quem não é da área de manutenção, quem assina o cheque, tá? Zúnior, vou iniciar um projeto de melhoria na gestão preditiva da empresa que trabalho, como levantar valores em reais. Cara, a primeira coisa que você tem que levantar é o seguinte, qual que é o produto que a sua empresa trabalha? O que ela vende? Né? Então aqui, qual que é o segmento lá? O que ela vende? Vamos imaginar que seja uma fábrica de refrigerantes. Ela vende refrigerantes. Quantos refrigerantes ela produz por hora? 1.000 refrigerantes. Quanto custa cada refrigerante? R$1. Então você começa pelo produto. Ela produz então R$1.000 por hora. Tá? Ela gera de dinheiro R$1.000 por hora. Ok. Agora você vai começar aqui o quanto as falhas impactam em produtividade, o quanto elas impactam no nível de produtividade e disponibilidade. Se ela produz R$1.000 por hora e isso trabalhando a 100% de disponibilidade, se ela tem 65% de disponibilidade, ela vai gerar aí R$65, por exemplo. Então, basicamente o que vai te dar essa informação é o valor do produto. Você tem que descobrir o quanto que custa, qual que é o valor que aquele produto gera para a empresa. Beleza? Pessoal, vou encerrando por aqui. Obrigado a vocês que participaram. Essa live ela não vai ficar salva, eu vou deixar ela depois no YouTube, mas só para quem assistiu aqui ao vivo no Instagram. Vou postar a foto lá nos stories de tudo que eu escrevi aqui para vocês analisarem com mais calma. Beleza? Brigadão, até a nossa próxima live. Até mais!